Bom, a proposta do INCRA é um modelo padrão de habitação que é inadequado, né, para o meio rural e que não considera as especificidades locais, né, do próprio assentamento, das famílias, né, que estão habitando esse assentamento. Então a proposta do Terra Crua é projetar junto com as famílias as casas que elas vão habitar depois. Agora aumentou, né? Aumentei 2, um quarto e uma cozinha. Por que a cozinha é tão grande? Hã? Por que a senhora fez a cozinha grande assim? Porque eu tenho muito parente, minha filha. Tem muito parente fora daí. Quando vem, encher não tava tendo jeito, né? E a gente fica sem jeito, cozinha petitinha assim, né? Para lidar, a gente fica sem jeito, né? Mas pra mim é normal, não tem problema nenhum com o vizinho, não. Apesar de ser muito próximo, né? Mas não tem, não. E você pensa em fazer um muro? Penso, já era pra ter feito. Minha cerca já caiu umas 2 vezes. Os lotes são tamanho praticamente da casa. Entendeu? Ó, tem muro de arrimo para tudo quanto é lado. Esses muros de arrimo custam mais caro que a casa. Então você pega um terreno desse, num lugar desse, né? E implanta um conjunto uniforme desse. Você vê que ele é tão uniforme que eles estão pintando as casinhas de cor diferente para você ter um mínimo de identidade. Eu moro na casa azul da rua de cima, eu moro na casa verde da rua de cima. Porque você não tem a menor diferença formal entre as casas, como você não vai ter a menor diferença social entre as pessoas também, você não tem essas referências. Por isso que a gente chama de gueto. Virou um gueto, é um apartheid social. É que nós compreendemos que a reforma agrária que a gente quer, ela não vai ser feita somente pelos camponeses. A reforma agrária que a gente sonha com ela, para nós poder realizá-la no nosso país, nós precisamos do apoio da maioria da população que vive nas cidades, sobretudo nos grandes centros urbanos. A população da cidade, como é que elas se beneficiam da reforma agrária? Todo o alimento, mais de 70% do alimento que vai na mesa do trabalhador urbano é produzido na pequena e na média propriedade. Não, eu não vejo assim especulação não. Outro dia mesmo eu vi uma matéria em São Paulo, um metro quadrado em São Paulo é R$7.000, em Belo Horizonte é 5 mil. Viçosa, como é uma cidade universitária, que todo dia está chegando gente R$3.000 um metro quadrado, eu acho que está dentro dos parâmetros. O governo federal acaba premiando o latifúndio que não produz, porque em vez de expropriar, o governo desapropria. E o fazendeiro é muito bem ressarcido, como por exemplo essas terras aqui que o fazendeiro comprou por R$400.000 e vendeu por mais de 3 milhões para o governo federal. Então a reforma agrária hoje virou também uma espécie de especulação financeira. O programa Minha Casa Minha Vida também é 1 milhão de moradia, né? 1 milhão de habitação vai construir. Nós acabamos de falar, o déficit habitacional no Brasil é de 14 milhões. Ou seja, então vai resolver de 1 milhão, vai ficar 13 que não vai resolver, né? É pouco viável se encontrar uma solução ótima, né? A solução imediata é tentar criar a diversidade. Colocar serviços públicos, né? Escola, igreja, farmácia, padaria, essa coisa, para criar um certo ambiente natural de cidade, né? Quando eles for aprovar um projeto, aprovar aquilo de conforme cada família, que não seja padrão, mas seja da necessidade de cada família, sabe? Se uma família tem menos pessoas, eu posso diminuir o quarto e fazer uma cozinha maior. Não, um projeto como Terra Crua não é a solução para a questão da habitação no Brasil. Porque o que, na verdade, a gente faz é pegar um recurso que é muito pequeno, né, que é de R$15.000,
e transformar da maneira mais racionalizada possível uma habitação que tenha alguma qualidade para atender às necessidades mínimas de uma família. Por que o governo não tem interesse em resolver? Acho que manter as famílias no nível de pobreza, no nível de pauperização cada vez maior, isso dá voto, isso possibilita se perpetuar no poder, enfim, né, porque as condições não são das melhores, então... Se tem como a gente usar os recursos naturais para aquele terreno, vamos aproveitar isso, vamos aproveitar os potenciais que cada terreno tem, para poder aproveitar aquilo para não ter mais gastos de materiais. Tem que mudar muita coisa dentro também, a gente admite isso, entendeu? Mas é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. A solução para a questão da habitação, no caso dos assentamentos de reforma agrária, é a gente ter um programa, né, de habitação específico e não um programa que apenas transfere créditos para se adquirir materiais de construção. O que a gente precisa ter é uma política completa, que envolva a questão da habitação em mais aspectos, que, por exemplo, forneça acompanhamento desse processo de planejamento da habitação junto com as famílias, que forneça assistência técnica durante a obra, que capacite as famílias para a construção dessas habitações, que considere o custo da mão de obra para o pagamento, né, do processo no canteiro. Existe uma especulação imobiliária fortíssima, especialmente por causa disso. Você tem um estoque de 15 mil lotes, isso é a prova de que há uma especulação imobiliária. Se não houvesse, você estaria construindo esse conjunto habitacional, em vez de ser um conjunto, habitações dispersas pela cidade. A construtora não existe para resolver problema social, ela existe para ter lucro. Tanto faz para ela estar fazendo casa, apartamento, casa popular ou casa de alto luxo. Para ela isso não importa. Francisco da Silva Braga, morava em Mercedes, entrei na fazenda em 2002. Meu nome é Silas, vim lá de Juazeiro do Norte. Vim para Belo Horizonte com 10 anos de idade. A Rita Aparecida de Barros. Morava na casa da minha sogra, num cômodo só. Pra gente que ficou viúva, a roça não dá não, né? Tem que ter um cantinho pra gente ficar sossegado, né? Morava lá no município de Campos Gerais, depois fui para um acampamento lá. E depois desse acampamento eu desloquei para cá, para Visconde de Rio Branco. Então, meu nome é Edilei Cirilo da Silva. Eu morei em muitos lugares.